para o YouTube. E aí, para eu não precisar ficar colocando aqueles links lá no Ave e tal, se vocês pudessem se inscrever no canal de vez em quando dar uma olhadinha, porque aí as aulas de vocês estarão lá, tá bom? Passa o link aqui, professor, no chat. Então, é isso que eu tô te falando. Eu vou ter que ir lá pegar um por um, sacou? E agora eu não consigo fazer Eu tava isso. falando do link do canal mesmo. Ah, entendi. Nem eu sei. Eu posso pegar agora, você me fala o nome do canal e eu boto o link Deve, aqui. é meu nome mesmo, eu acho. Eu nem sei. Eu acho que é isso, peraí. Deixa eu ver aqui. Acho que é Soares Nogueira mesmo. É, isso mesmo. Aí apareceu um monte de vídeo aqui. Aí tem lá os de vocês, tá? Achou, Isabel? Ah, alguém já colocou? Ah, tá, beleza. Beleza. Show. Então tá bom. Show de bola. Bom, então eu tenho subido os vídeos lá. Só que assim, só que tem que dar uma conferida para ver se realmente eu estou colocando tudo, todos aqueles vídeos que vocês precisam estão lá e tal, entendeu? Caso vocês venham precisar. Eu tenho, só que como são muitos, né? Então eu posso me confundir lá na hora de deixar algum para trás, tá bom? Bom, pessoal, então olha só. É, A gente terminou a última aula, a gente estava falando sobre a questão dos neurotransmissores, né? Na verdade, a gente começou a falar de qual era a vantagem da sinapse elétrica sobre a sinapse, desculpa, qual era a vantagem da sinapse química sobre a sinapse elétrica, né? O fato dos neurotransmissores terem naturezas químicas distintas e, consequentemente, funções diferentes. Aí eu fui citando dois aqui, falei da endorfina, falei da serotonina. A gente tem, por exemplo, as dopaminas. As dopaminas, por exemplo, também são famosos, porque também estão relacionados, né, à questão de bem-estar, também está relacionado à questão de cognição, né, de memória, por exemplo, de aprendizagem. E ela tem uma função bem famosa, vamos dizer assim, em relação à regulação. É quando ele tem, tipo assim, antigamente, deixa eu pegar aqui quem falou, peraí, Matheus, né? Antigamente, Matheus, a gente dava para qualquer substância que tivesse algum caráter proteico, de proteína, você colocava o final como ina, para evidenciar a natureza química da substância, tá ok? Beleza, Matheus? Ok. Só que ele tem uma questão importante aqui, que é o controle motor, né? O controle da contração muscular. Por exemplo, assim, ó, quando a gente tem uma situação em que o cara apresenta uma deficiência na produção de dopamina, ou seja, a concentração de dopamina no organismo é pequena, isso acaba ocasionando aquele quadro clínico que a gente chama de mal de Parkinson. Mal de Parkinson. Por outro lado, se eu tiver uma dopamina sendo produzida numa concentração muito alta, aí você pode desenvolver um quadro de esquizofrenia, por exemplo. Então, o neurotransmissor, galera, ele tem que estar numa concentração que seja adequada, né? Nem mais, nem menos do que isso, beleza? Por exemplo, assim, a gente tem também, vou pegar uma outra famosa aqui, que é o acetil. Pode causar pela superexcitação dos neurônios, Matheus, pode causar.
beleza? Você tem aqui a acetilcolina, que também é um neurotransmissor importante, porque acaba participando da contração muscular, esquelética, né? Aquela contração voluntária. Vou botar aqui, ó. Voluntária. A que eu me refiro, tá certo? Por exemplo, tem uma coisa que eu não comentei, que eu não lembro, acho que não lembro se eu comentei com vocês. Acetilcolina de relaxamento, né? Pode ser por causa da qual que é a substância? Nicotina. Nicotina. A nicotina, ela é uma substância que acaba afetando o sistema nervoso porque ela também se liga a receptores. Então, aquele quadro de relaxamento causado pelo cigarro pode, de fato, estar relacionado ao fato dele se ligar em receptores que a acetilcolina se liga. É verdade, pode ter uma relação mesmo, tá? Mas, por exemplo, assim, a acetilcolina, ela é importante, por quê? Porque como ela está relacionada também, né, com contração muscular, e aí é importante vocês perceberem que, por exemplo, assim, ó, vamos supor que isso aqui seja uma placa neuromotora, tá? Então você tem um neurônio aí e o azul seria uma célula muscular. Então a acetilcolina estaria sendo liberada ali na célula sináptica como neurotransmissor, estimularia a célula azul, que seria a célula muscular, fazendo-a contrair. Então, por exemplo, vou contrair o músculo. Então liberei acetilcolina e fiz o músculo contrair. Se a acetilcolina está fazendo o músculo contrair, galera, para eu relaxar essa musculatura, eu preciso tirá-la de lá. Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Sim. Sim, beleza. E aí o que acontece, galera? Em algumas situações, pode ser que a gente não consiga eliminar o neurotransmissor dali, no caso da acetilcolina, por exemplo. Então, eu teria um quadro de contração muscular involuntária, que a gente chama, quando é no músculo só, ou no grupo muscular só, a gente chama de cãibra, né? Que a gente chama de cãibra. Mas quando é generalizada, a gente chama de tetania. Quer ver? Por exemplo, assim, ó. Lembrando que ele não faz só isso, tá? Ele também está relacionado com a memória, ele também está relacionado com a aprendizagem. Professor, todo neurotransmissor está relacionado com a memória? É porque memória, Matheus, nada mais é do que uma sequência de interações sinápticas, né? Tipo assim, como é que eu vou te explicar isso? A memória nada mais é que o neurônio 1 estimulando o neurônio 2, estimulando o neurônio 4. Aí isso é uma memória. Aí a outra memória é o neurônio 1 estimulando o 5 e o 7. Essa é outra memória, entendeu? Então, todo neurotransmissor, de certa forma, ele vai estar ligado, de alguma maneira, a questões de memorização, de aprendizagem, de cognição, tá? Porque memória é só isso. Memória é uma... Por exemplo, assim, o cara sofre um acidente, perde massa cinzenta, e aí ele esquece, né? Ele desaprende a fazer algumas coisas, desaprende a caminhar, por exemplo. Ele vai ter que fazer fisioterapia para estimular novas conexões sinápticas relacionadas ao controle da musculatura no ato de andar, por exemplo. Então, você sempre vai ter neurotransmissor envolvido com isso. Fez sentido o que eu te falei? Você entendeu o que eu te falei? Entendi. Beleza. Bom, aí vamos pegar uma observação aqui, ó. Depois que esse neurotransmissor é liberado, ele tem que sair dali. Senão, ele fica mantendo a célula estimulada constantemente, o que não pode acontecer, tá? Então, vamos supor assim. Vamos pegar o exemplo da acetilcolina, tá? Então, ó, após estimular a célula pós-sináptica, né? O neurotransmissor deve
sair da fenda sináptica. E isso, galera, pode acontecer de 3 maneiras, tá? Isso pode ocorrer. Outra coisa, gente, nem tudo que eu escrevo aqui está naquele material, beleza? Então, assim, por isso que é importante que vocês usem os 2 materiais como referência, tá? Então, isso pode ocorrer. Eu mandei para vocês o material de sistema nervoso, mandei, não mandei? Ou não? Ô, galera, vocês estão me ouvindo, não? Estamos, professor. Mandei, né? Valeu, João. Beleza. Então, esse neurotransmissor tem que sair dali, isso pode acontecer de 3 maneiras diferentes. Por exemplo, pela absorção de uma célula da glia, né? Ou gliócito. Lembra o que são células da glia ou gliócito, pessoal? Alguém pode me lembrar aí? Quem é que pode me lembrar? O que é um gliócito, galera? Ou célula da glia? Vai, Natan, lembra aí para mim. Não tem vários tipos diferentes de células Tem. Então, generaliza. São as células que compõem o neurônio, não é? Não. São as células que compõem o sistema nervoso além do neurônio. Tipo assim, o que é um neurônio? É uma célula do tecido nervoso que transmite pulso nervoso. As células da glia são outras células do tecido nervoso que têm outras funções. Aí são vários tipos diferentes, várias funções diferentes. Isso aí. Então, uma das maneiras do neurotransmissor sair dali da fenda sináptica é ele ser reabsorvido por uma célula da glia, por um gliócito. A outra maneira é isso acontecer pela absorção via vaso sanguíneo. Então, o neurotransmissor cai no vaso sanguíneo e vai parar em outra parte, no fígado, onde vai ser degradado, enfim, tá? E a forma mais importante, que é essa aqui, é por meio de degradação por uma enzima. Ou por degradação enzimática, né? Fica melhor. Então, a enzima é liberada, e uma vez a enzima liberada, ela vai degradar aquele neurotransmissor, e a influência sobre a célula pós-sináptica cessa, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou dar um exemplo, que é a enzima chamada de colinesterase. Beleza? Essa enzima aqui, galera, o que ela faz? Ela degrada, ela age sobre a acetilcolina. Degradando a acetilcolina e permitindo que a musculatura relaxe, por exemplo, tá? E aí, galera, o que acontece? Por exemplo, assim, quando a gente pensa no tétano, o tétano é uma doença bacteriana, certo? Então, ó, o problema maior é a toxina que a bactéria produz. Então, a toxina tetânica, qual é a ação dela, galera? A toxina tetânica impede a liberação dessa enzima. Então, ela vai impedir a liberação da acetilcolinesterase colinesterase, impedindo que a acetilcolina saia dali. Se a acetilcolina não vai sair dali, qual vai ser a consequência, galera?
Fala comigo, V2. Não vai conseguir relaxar o músculo? Relaxar. Então, você vai ter um quadro de tetania, que é o sintoma que dá o nome da doença. Tétano vem de tetania. O que é tetania? É um quadro de contração muscular involuntária generalizado, tá? Então, imagina, quando você tem uma cãibra, foi um músculo que contraiu. E cãibra dói, não dói? Quem já teve uma cãibra sabe, certo? Dói. Agora, você imagina isso acontecendo com todos os músculos ao mesmo tempo. Tetania é isso, tá? É esse quadro aí de contração muscular involuntária e, por exemplo, se não fizer o tratamento com soro, né, para destruir a toxina e com antibiótico para matar a bactéria, o indivíduo morre por parada cardiopulmonar. Por isso que a vacina aí do tétano é uma vacina tão importante, né? Tá legal? Ô, professor, Sim. tem alguma relação com isso? Com o porquê da vacina do tétano ser a mais dolorosa? Não é mais dolorosa, mas com as pessoas Não é falam mais isso. doloroso. Hã? Por que as pessoas costumam falar que a do tétano é uma das que mais doem? É porque é por causa do veículo, Isabel. É o que vai junto com o antígeno. Ah, sim. Ele é meio oleoso, assim. Então, toda vez que... Quando o veículo ele é líquido, que eu falo, ele é aquoso, o tecido absorve com mais facilidade. Quando ele é lipídico, quando o veículo é meio de natureza lipídica assim, é mais difícil para o tecido absorver, você vai sentir, vai incomodar mais. Mas não é a mais dolorida não, tá? Entendi. Obrigada. Beleza? Tudo depende de quem é o veículo, de quem está junto, né? Com o agente ativo da vacina. Beleza? Até aqui, galera, de boas? Professor, eu sei que esse não é o foco da aula, mas eu dei uma olhada ali e tétano é causado por uma bactéria, né? Isso. Mas por que tem vacina? Não devia ser antibiótico? Não, depende, Vírus não velho. é Você para... tem... Então, a vacina tuberculose... não é para vírus? Não. A tuberculose não tem vacina? Não estou lembrado, professor. Sabe a sua marquinha no ombro, Natan? Eu tenho várias, professor. Não, Natan, você só tem uma. Uma marca grande que tem aqui no ombro, assim, ó. Acho que eu vi. Então, você tem... Todo mundo, ou pelo menos quase todo mundo, tem uma marca bem visível no ombro. Essa marca é de uma vacina que você tomou quando você tinha 2 dias de existência, tá? Quer dizer, você pode ter tomado outra mais tarde, tá? Mas quando você tinha 2 dias, você também tomou, porque é obrigatório. Antes de você sair do hospital, da maternidade, você tem que tomar, certo? Essa vacina é a BCG, é a vacina para tuberculose. Tuberculose é causada por uma bactéria. Tudo bem? Ó, quer ver outra? Coqueluche é bacteriana, tem vacina. O que é? Tétano, coqueluche. Como é que é o nome da outra? Tríplice bacteriana. Tétano, coqueluche. Pô, tava falando agora na cabeça aqui. Enfim, daqui a pouco eu vou lembrar. São doenças bacterianas. Não é o fato da doença. A vacina não é exclusiva para bactéria. Eu posso ter vacina para vírus Difteria, também. professor. Difteria. Difteria, isso, Matheus. Isso aí, difteria. Isso mesmo. Ô, A professor. tríplice bacteriana, ela é para tétano, difteria e coqueluche, e as 3 são doenças bacterianas. Agora sim, Natan, uma coisa é fato, sim. Num caso específico do tétano e do botulismo, que você tem uma bactéria, são doenças causadas por bactérias, tá? Mas o problema é a toxina que ela produz. Então, você associa
você associa o tratamento ao antibiótico e a um soro, que você tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Você tem que matar a bactéria e destruir a toxina. Sacou? Nossa, complicado. Não, de boa, é tranquilo. Fala aí, Matheus. Então, nosso corpo ele tem algum sistema de defesa contra bactérias, assim? Ele consegue Claro, se defender? claro, claro, Quais que contra são? várias, inclusive. Não te ouvi, eu não perdi o final da sua fala. Quais que são? Quais que são o quê? Essas células do sistema de defesa focadas para essas bactérias. Olha só, Matheus, a gente tem no corpo dois tipos de respostas imunes, tá? A gente tem uma resposta que é citotóxica, então você tem um tipo de glóbulo branco chamado de linfócitos T, CD8, que ele vai atrás de nossas células, que tem algum comportamento esquisito. Por exemplo, assim, uma célula infectada por vírus, ela se comporta diferente. Uma célula tumoral, ela se comporta diferente. Então, o linfócito T, CD8, ele vai até essa célula e destrói a célula. E a gente tem o linfócito T, CD4. Esse linfócito T, CD4, assim, vou resumir, tá? Ele verifica como é um antígeno. Aí esse antígeno pode ser uma substância, tipo a toxina, pode ser uma bactéria, pode ser um vírus, pode ser um protozoário, pode ser, enfim, pode ser um verme, pode ser um monte de coisa. E aí esse linfócito TCD4, ele ensina um segundo tipo de linfócito, chamado de linfócito B, a se diferenciar em um plasmócito. E o que é esse plasmócito, Matheus? É uma célula produtora de anticorpos. E lembrando que o anticorpo é só uma proteína, beleza? Aí o plasmócito começa a produzir muitos anticorpos. Esses anticorpos, eles foram produzidos especificamente para aquele antígeno, então eles têm uma afinidade bioquímica a alguma proteína de superfície do vírus, ou da bactéria, ou da própria substância, né, no caso de um veneno, a toxina, alguma coisa do tipo, e ele adere a essa molécula, ou a essa célula, ou a essa partícula viral. Uma vez que ela, vamos botar um esquema assim, ó, vamos supor que aqui está a bactéria, né? Aí vamos supor que uma vez que Peraí, caiu. Uma vez que o anticorpo ele aderiu à superfície daquela bactéria, por exemplo, ele vai fazer duas coisas. Ele vai dificultar que aquela bactéria se reproduza, e a presença do anticorpo indica para um outro tipo de glóbulo branco, que a gente chama de macrófago, que é o nosso glóbulo branco mais cascudo, vamos dizer assim, que aquilo não deveria estar ali. Isso aqui é o núcleo, não é o olho dele não, beleza? E aí, tudo que tiver anticorpo na superfície, o macrófago fagocita e destrói, digere. Então, a gente tem sim. Sacou? Matheus? Saquei, professor, só estava Sim, entendendo. sim. É porque, na verdade, a gente tem vários tipos de macrófagos, tá? Que macrófagos, assim, genericamente, são células fagocitárias. Dependendo de quem essa célula está fagocitando, ela vai recebendo nomes diferentes. Por exemplo, assim, a micróglia é uma célula fagocitária, que está lá no tecido nervoso, com função de proteção, de limpeza, etc. Você tem no fígado as células de Kupfer, que são macrófagos que fagocitam hemácias. Enfim, você tem células fagocitárias em várias partes do corpo com essa finalidade, de limpeza, de proteção, né, de destruição de restos celulares, de destruição de antígenos, etc. Beleza? Beleza, professor. E, Natan, tranquilo? Só mais uma dúvida, agora que eu parei para Claro. pensar, o tétano, ele faz com que você se contrai todo, né? Isso. Então, tipo, não deveria ser o contrário, ele meio que impede a ação direta? Ação não, né? Espera que eu me embolei um pouquinho aqui. Ela
o tétano, a toxina lá produzida pela bactéria, faz com que se contraia e assim impede a ação da outra? Não. A toxina tetânica, ela vai impedir que a enzima responsável pela degradação do neurotransmissor seja liberado. Então, se essa enzima não é Ele fica liberada... estimulando sempre, então. Exato. Tá. Exatamente. Aí você fica com a sinapse neuromotora o tempo todo estimulada, entendeu? Uhum. Por isso que fica com um quadro de contração involuntária. E pode acontecer o contrário também, né? Dependendo de quem é. Por exemplo, assim, uma bactéria que só lembrando, tá? A toxina tetânica, ela é produzida por uma bactéria chamada de Clostridium tetani. Então, tá aqui. Essa é a bactéria que causa o tétano. E existe uma bactéria também chamada de Clostridium botulinum, que aí é uma parente dela, né? Ela vai produzir uma toxina diferente, que a gente chama de toxina botulínica. E a toxina botulínica, o que ela faz? Ela impede não a liberação da enzima que destrói, que degrada o neurotransmissor. Ela impede a liberação do neurotransmissor. Sacou? Então, a toxina botulínica impede a liberação do neurotransmissor, que no caso é acetilcolina, né? Também estou falando da mesma. Então, da acetilcolina na fenda sináptica. Ora, Natan, seguindo o raciocínio aí, se eu não consigo liberar o neurotransmissor na fenda sináptica, qual que vai ser a consequência? Você não vai conseguir se mexer. Não vai conseguir contrair o músculo, não é isso? Ou seja, ela vai causar uma paralisia muscular, né? Que é o que o botulismo faz. O botulismo também provoca parada cardiopulmonar, por uma razão diferente, né? Mas também provoca parada cardiopulmonar. Inclusive, pessoal, vamos botar aqui, né? Aí essa aqui é produzida por uma bactéria parentada, que é a Clostridium botulinum. Inclusive, assim, vocês sabem quem é a toxina botulínica? É o Botox. Para que serve o Botox? Caramba, nem tinha pensado na relação. Né? Quem é o Botox? O Botox não é para reduzir... É para relaxar o músculo, deixar... Por exemplo, assim, ó, se eu falo com vocês, ó, se eu movimento aqui, ó, se eu expresso, né? Contrai tudo, vai ficando um monte de ruga, um monte de marca de expressão. Se eu aplico a toxina botulínica, eu paraliso essa musculatura toda aqui. Então, eu posso falar à vontade, eu posso rir, posso gargalhar, posso chorar, que essa musculatura está paralisada, ela não contrai. E isso minimiza as marcas de expressão. É só vocês lembrarem daquela... Caraca, bicho, eu sou professor de biologia, mas eu sou muito ruim para nome. Daquele programa que aparece de manhã, na Globo. Daquela loura de cabelo curtinho, como é o nome dela? Ana Maria Braga. Ana Maria Braga. Vocês já repararam que a mulher parece uma boneca de cera, assim? Parece um zumbi. Vocês já repararam isso, que ela pode gargalhar, ela pode chorar, que nada muda na cara dela, assim? Vocês já repararam? Então, óbvio que ali é uma situação mais exagerada, né? Mas a ideia da toxina botulínica é justamente essa, paralisar a musculatura, porque a ação da toxina botulínica é fazer isso. Ela paralisa a musculatura. Por exemplo, pessoas que têm uma sudorese muito acentuada, por exemplo, né?
Pessoas que suam demais, que têm a pizza debaixo do braço, ou suam muito pelas mãos, o que eles fazem? Eles fazem aplicação de Botox. Porque aí o Botox impede que a glândula seja estimulada. Então, a glândula não contrai. A glândula não contrai, então o suor não é liberado, por exemplo, né? Mas consegue mexer a mão ainda? Não, consegue porque você quer bloquear um estímulo que chega na glândula sudorípara, não no músculo. Entendeu? Então, você faz a aplicação Entendi. na glândula. Entendi. No caso da face, você faz no músculo. Mas no caso do suor, é para impedir que a glândula sudorípara seja estimulada. Entendi. Achava que os caras perdiam o movimento da mão para para parar de suar pelas mãos, assim, pelo Não, menos isso é... na hora de apertar a mão fica safe, ao menos. Ah, mas fica aí é meio estranho, né? Não rola, perder movimento da mão não rola. Beleza, galera? Bom, então aqui eu dei alguns exemplos aí de neurotransmissores e fiz algumas relações aqui do dia a dia, assim, né? Já falamos da medula, já falamos dos órgãos, do impulso nervoso e da sinapse. Beleza. Então agora tá faltando o que para a gente finalizar o sistema nervoso, galera? Tá faltando sistema nervoso periférico. Beleza? Sistema nervoso central já foi, tecido já foi. Sistema nervoso periférico, ele vai ser composto. Eu já falei das meninges já, não já? Já? Já, né? Beleza. Eu mudei a ordem aqui. É composto por gânglios e nervos. Gânglios e nervos, beleza? Galera, o que a gente chama de gânglio? Nós chamamos de gânglios aglomerados de corpos celulares. Aglomerados de corpos. Corpo celular é o corpo do neurônio, certo, gente? É o nome que eu dou para aquela região do neurônio, né? De corpos celulares fora do sistema nervoso central, beleza? Então, aqueles pequenos aglomerados de corpos celulares de neurônios fora do sistema nervoso central, a gente vai chamar de gânglio. E os nervos eles serão formados basicamente por dendritos e axônios em especial. Dendritos e axônios, tá? Beleza. Bom, vamos falar aqui um pouquinho. Quando a gente fala de nervos, galera, nós temos 3 tipos de nervos aí. Nós temos os nervos classificados como sensitivos, motores e mistos. Quando eu falo que o nervo é sensitivo, galera, a informação ela fica autoexplicativa ou não? Acho que fica. Você quer falar para mim, Isabel? Sensitivos seriam os relacionados aos sentidos. Sim. E aí, né? qual seria o sentido do impulso? Entende o que eu quero saber? O sentido, tipo, para De onde onde no para corpo? onde? Isso. Provavelmente seriam para as regiões, por exemplo, a audição seria para os ouvidos. Isso. Então, olha só, a ideia é o seguinte: o impulso, esse nervo ele vai levar o impulso do órgão para o sistema nervoso central, correto? Faz sentido isso? Uhum. Beleza. Quando eu falo que o nervo ele é motor, aí qual seria o sentido do impulso nervoso? O contrário, né? Vai do sistema nervoso para o órgão alvo. Beleza?
Vai para o órgão-alvo. Ou eu posso ter o misto. E aí, galera, se é um misto, também eu acho que é autoexplicativo, certo? A gente vai ter impulsos nervosos, obviamente, nos dois sentidos. Tranquilo isso? Como é desproporcional, né? Pronto. Tranquilo até aqui, pessoal? Sossegado? Você ainda vai explicar onde se localiza cada um desses, né, professor? Porque o misto eu não tenho muita certeza se o senhor vier. Na verdade, cara, quem foi que foi? Foi o Natan? Foi, né? Eu mesmo. Ô, Natan, na verdade, cara, o nervo mais comum é o misto. Beleza? Hã? Porque digamos assim, é mais eficiente que eu tenha uma única fibra conduzindo o impulso nos dois sentidos. Uhum. Assim, quer dizer, não é uma única fibra, né? Você tem a fibra que vai e tem a fibra que vem no mesmo fio, vamos dizer assim. Aí fica mais eficiente, né? Por exemplo, lembra que eu falei, não sei se vai dar tempo de falar isso agora, mas lembra que eu falei da medula? Deixa eu ver se eu esquematizei. Por exemplo, assim, ó. Quando eu esquematizo a medula, vamos supor que aqui seja um segmento de medula, ok? Uhum. Então, na medula, como é que funciona? Eu tenho a substância cinzenta. Centralmente localizada, que é onde estão os corpos celulares, e tem a substância branca perifericamente localizada, tá? Então, quando eu vejo da medula, lembra que eu falei para vocês que partem da medula 31 pares de nervos, que a gente chama de nervos raquidianos? Eu tenho 12 pares de nervos cranianos, que tem sua origem aqui, e tenho 31 pares de nervos raquidianos, que tem sua origem na medula. Então, cada nervo desse, vamos botar assim, ó, cada nervo desse, ele tem duas raízes. Ele tem uma raiz dorsal, e tem uma raiz ventral, assim. É como se o nervo, quando vai chegar na medula, ele bifurcasse. Ó, eu cortei a coluna, você está vendo a coluna assim, ó. Essa região. Oi? Verticalmente. Isso. Mas essa seria as costas do cara, e isso aqui seria o ventre, a barriga, né? O ventre do cara. Beleza. Beleza? Então você tem uma raiz que é dorsal, uma raiz do nervo, né? Você tem uma raiz que é dorsal e tem uma raiz que é ventral. A raiz dorsal, ela é sensitiva. Ela é sensitiva. E a raiz ventral, ela é motora. Então o resto é misto. Exatamente. Não, mas é um nervo só, beleza? Ele só bifurca aqui quando está chegando a medula. Então, é um nervo só. Então, esse nervo aqui, por exemplo, é um nervo misto. Entendi. Assim como os outros 30 pares de nervos raquidianos serão mistos também. Então, você tem um impulso que está chegando por aqui e tem um impulso que está saindo por aqui. Não sei se eu fui claro aí. Foi. Tranquilo. Opa, errei aqui, peraí. Beleza. Aqui, continuaria até aqui, né? Aí dentro da medula seria misto também?
Aí não é mais nervo, né? O termo misto é para nervo. Nervo é sistema periférico, medula é sistema central já. Certo? Deixa eu só ajeitar meu desenho aqui, depois eu vou mandar isso para vocês. Tá aí, pronto. Ficou entendido? Aí do outro lado seria a mesma coisa, né? Do outro lado seria a mesma coisa. Inclusive, por exemplo, assim, num caso de acidente, vou imaginar, o cara sofreu um acidente, nesse acidente ele teve uma lesão, seccionou a raiz dorsal. Aí ele perde a sensibilidade, mas não perde movimento. Beleza? Ele teve um acidente, aí sofreu um seccionamento na raiz ventral. Aí ele não perde a sensibilidade, mas perde o movimento. Sofreu uma lesão nas duas raízes, ele pegou o nervo todo, por exemplo. Aí ele perde sensibilidade e movimento. Tudo bem? Uhum. Beleza. Aí depois eu vou discutir isso aqui um pouquinho mais com vocês. Já vai dar o horário aqui. Valeu, galerinha. Valeu, professor. Pessoal, desculpa, peraí, outra coisa. Não sei se eu falei lá no início. Falei. Quem não tiver se inscrito no canal, galera, se inscreve lá no canal que eu fiz para vocês, porque facilita bastante na hora de eu mandar os vídeos, tá? Que vocês acabam recebendo as notificações, fica mais fácil. Mandaram no grupo já aqui, professor. Tá. E a outra coisa é o seguinte, amanhã eu só vou poder dar a primeira aula para vocês, tá bom? Na segunda aula eu vou ter uma reunião, aí eu vou ter que liberar vocês para participar dessa reunião, tá? Que a galera ficou meio oriçada lá no negócio do IFES lá, por causa daquelas manifestações dos ministros que rolaram. Não sei se vocês chegaram a participar. Então, assim, tá um pouco tumultuado para ajeitar a escola para esse retorno acontecer o mais rápido possível. Beleza? Aí a primeira aula vai rolar, mas a segunda não, tá bom?